Meus amigos, infelizmente eu tenho que dizer para você, as pessoas estão piorando, as pessoas estão, o tempo está passando, as tecnologias cada vez melhor, posso assim dizer, cada vez mais precisos, cada vez mais tecnológicos, cada vez estão ampliando o conhecimento, tentando até copiar as coisas de Deus, tentar ser Deus, né? Mas eu vou dizer para você com palavras da verdade, palavras das Escrituras, para apresentar para você que as pessoas, quando elas estão distantes de Deus, elas só pioram, ela não melhora. A única maneira de uma pessoa ser transformada, de uma pessoa entender os dias que ela vive, entender o propósito da qual Deus colocou você, colocou os seres humanos nessa terra, ele tem um propósito, e se nós não entendemos o propósito, nós ficamos loucos. E é o que eu quero dizer para você, as pessoas estão piorando. É doloroso te falar isso, mas as pessoas estão piorando. Aqueles que viviam em santidade, que buscavam a Deus, que em outro tempo viviam para Deus, estão se perdendo. Estão deixando seus corações se encherem de malignidade, de malícia. Estão perdendo o prazer das coisas de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo disse para o Timóteo, estão voltando às fábulas, estão voltando às mentiras, estão voltando às enganações. E pior de tudo, sabendo que o mundo está corrompido, Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz que nós que somos filhos de Deus, nós somos como astros. Quando ele fala isso, a intenção é que nós devemos entender o brilho de uma estrela. O que é o brilho de uma estrela? Para ficar mais claro para você, nós temos que brilhar no meio daqueles que estão corrompidos. Quer dizer, as nossas obras, elas têm que sobrepujar as obras daqueles que não conhecem a Deus. Só que num comparativo daqueles que, se digo isso para você, não pensando em quem não conhece Jesus, quem não é uma pessoa convertida, porque eu sempre digo que conversão é diária, todo dia você se converte, todo dia você tem tentações que você tem que vencê-las, todo dia você se aproxima mais de Deus, aqueles que vivem para aproximar-se de Deus. Jesus chegou a dizer uma vez, ele falou com palavras diretas, ele disse assim, olha, aquele que está sujo, suje-se ainda. Quer dizer, você quer continuar no pecado, você pode continuar, é um direito seu. Você faz o que você quiser, como você quer, do jeito que você achar melhor. Só que o que me chama a atenção é perceber que cristãos, pessoas que já foram boca de Deus, falaram por Deus, pessoas que arrastavam multidões, porque hoje você vê pessoas sendo levadas a locais, a encher, por exemplo, estádios para um show. Isso sempre existiram essas coisas. Sempre existiram essas persuasões por pessoas, pela idolatria de pessoas, mas acaba passando o tempo, você vai vendo isso acontecer no meio daqueles que andam com Cristo. E eu quero dizer para você por que isso está acontecendo. A palavra nos ensina. Nos evangelhos nós temos tanta coisa para falar que faltaria tempo para a gente poder abrir. Mas Deus me deu direção hoje, na leitura da manhã, eu estudava isso aqui e eu quero falar com você. Eu vou começar em Provérbios, capítulo 29, eu vou começar falando do versículo 18, depois nós vamos lá em Êxodo para falar desse assunto. Diz assim, Provérbios 29, versículo 18, diz assim, não havendo profecia, não havendo uma direção de Deus, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, a palavra, essa pessoa é bem-aventurada. Ou seja, a pessoa de Deus, ela é feliz mediante a palavra no seu coração. Agora, a dificuldade que nós temos hoje, vou exemplificar. O pastor prega para você salvação, prega arrependimento, prega sobre cura, sobre libertação. Aí vem alguém que se intitula pastor, que se intitula alguém que diz falar por Deus e fala para você que, não pastor, tomar um golezinho não é pecado. Pastor, não tem problema nenhum ter um casinho extraconjugal. Não, isso aí não é pecado, isso aí não vai te levar para o inferno, não.
Deus sabe que a tua carne é fraca, você pode trair, não tem problema não, é só pedir perdão depois para Deus, só não conta para tua esposa, senão ela vai te largar. Peraí, mas é um evangelho que ele então está levando as pessoas a piorar, não a melhorar. Então pense que há hoje instaurado, né, infelizmente, de forma muito nociva, principalmente para a juventude, Eu, há um tempo, já tenho visto isso acontecer no meio da igreja, seja ela qual for, as pessoas estão, ao invés de melhorar, elas estão piorando. E por que isso está acontecendo? Qual que é o problema que faz essas pessoas piorarem? Mesmo conhecendo, lendo a palavra de domingo a domingo, estando na igreja com um pastor lhe ensinando. Alguém que fale a verdade. Por que as pessoas estão se perdendo? O que está descrito nesse versículo me chama muita atenção. Sem uma profecia. O que é uma profecia? É uma palavra revelada de Deus. Quando eu falo palavra revelada, é aquela palavra que você entende Deus falar com você, que você vê pela palavra. Deus não fala, Deus não age fora da palavra dele. Eu posso falar qualquer besteira para você, dizendo algo, Deus mandou falar para você, sendo que Deus não falou. Deus fala através da palavra. E eu espero ser um grande profeta de Deus que abençoa você todas as manhãs, que abençoa você todos os dias aqui pela TV, que fala a verdade, que abre as escrituras, que apresenta para você. Por isso a Bíblia fala, sem profecia, ou seja, sem a revelação de Deus, sem Deus revelado ao seu coração, ela vai se corrompendo aos poucos. Aquela pessoa que outrora deixou de escutar aquelas músicas que persuadiam seu coração a pensamentos malignos, a desejos e práticas pecaminosas, que te lembrava você lá do risca-faca, que tirou você de lá. Você saiu desse ambiente quando você conheceu Jesus. Aí foi passando o tempo, algumas pessoas foram dizer, não tem problema nenhum. Não há problema em você escutar uma musiquinha, isso aqui é só uma batida. Gente, tenha cuidado até com as coisas que você... São portas que nós damos acesso ao diabo. Nós damos portas abertas aqui pelos ouvidos, pelos nossos olhos, pelas nossas mãos. São portas que entram até você. Se você estiver num lugar, por exemplo, se estiver passando, não sei se já passou por isso, está passando por um local e está aquele cheiro de carniça, sabe aquele cheiro podre, é de um bicho morto, alguma coisa ali está estragada ali. Você de longe, a porta, né, o nariz, né, você automaticamente consegue sentir aquele cheiro ruim. Veja que coisa séria, quando nós não permitimos a palavra nos blindar, a palavra nos fortalecer, qualquer acesso que você dá para qualquer outra coisa vai atrapalhando você. Você começa a olhar para aquilo que não devia. Ah, pastor, eu não acho problema nenhum assistir um filminho picante para o casamento. Que demônio é esse que entrou na sua consciência? Ai, pastor, é que pra gente ter intimidade tem que ter esse negócio aqui. Falo de uma linguagem alta, para bom entendedor, meia palavra basta. Porque a pessoa está engodada pelo mundo. Pastor, antigamente, né, havia-se um pudor, um cuidado. Hoje não, a pessoa anda de qualquer jeito. Mostrando a sua nudez, mostrando as suas vergonhas. E isso, aos olhos dos homens, aos olhos daqueles que estão emaranhados aos pecados, é uma coisa normal. Só que o que está descrito, quando o povo não tem uma palavra, quando eles não retêm no coração, eles se perdem. Quer ver? Vou fazer uma prova para você, uma prova real. Salmo 119, o Salmo 119 é um salmo muito longo. E no versículo 11, o salmista fala assim, ó, Salmos 119, versículo 11. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se o que o Provérbios diz, que se eu não tenho uma profecia, uma palavra de Deus ao meu coração, eu vou me deixar levar, eu vou me perder, não serei feliz se eu não reter a palavra no coração, o salmista declara, se você não tiver um cuidado de esconder, de guardar e praticar no coração a palavra de Deus, você vai se corromper.
Por isso tem pessoas hoje que estão se corrompendo. Elas se corrompem. Gente, olha para o cenário. Cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, amigos e até digo aos inimigos. Veja, aqueles que não gostam da pregação, olhe para o lado. Você vai ver pessoas que há alguns anos ou alguns dias estavam com a Bíblia, ensinando, com pudor, com cautela, com amor, com temor, respeitando a palavra de Deus, mas hoje estão perdidos, estão levados a pecados e ainda o pior, que essas pessoas que chamam-se de famosas, que o famoso, o mais famoso do mundo existente e aquele que vivo está é Jesus Cristo. Ele é famoso. Ele é conhecido por todos, ainda que negado por grande maioria deles, todos sabem quem é Jesus Cristo. Podem não reconhecê-lo como Senhor, mas todos sabem. E esse Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Agora, o que está descrito aqui, se você não é a pessoa que guarda, que põe na tábua do teu coração a palavra, sabe o que você faz? Você vai agir como agiu também o povo de Israel saindo do Egito. Olha o que diz lá em Êxodo 32. Êxodo 32, eu vou ler a parte do versículo 1, eu acredito que nós vamos aqui fazer um pequeno estudo e vamos pulando alguns versículos para a gente conseguir terminar o capítulo 32. A Bíblia fala que Deus chama Moisés. Moisés era o pastor, ele era o pastor da maior igreja que existiu no mundo. Mais de 3 milhões de pessoas estavam debaixo das palavras que vinham de Deus para o profeta Moisés, e Moisés trazia a palavra ao povo, pela boca de Arão. Quando ele ouviu de Deus, ele disse: olha, suba ao monte agora, Moisés, porque eu quero falar com você, eu quero dar direções para o meu povo. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Um pastor, ele antes de trazer uma pregação, antes de trazer uma palavra, ele não pode só abrir a Bíblia, vou fazer caixinha da sorte, né? Assim, é caixinha da sorte? Como é que chama o nome, pastor? Não é caixinha da sorte, como é que é o nome, Jesus? É caixinha de versículo, seja lá como for. Ai, Deus, fala comigo. Aí a pessoa, abre assim. Eu vou, morrerás e não viverás. Não, eu não quero pregar isso. Não, peraí. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer, versículos que talvez você não goste e você não quer. Então, alguém que vai pregar Jesus Cristo, que vai falar do amor de Deus, tem que ter o mínimo cuidado de reter a palavra ao coração. Quer ver? O Paulo disse assim, eu criei, por isso eu falei. O salmista disse isso, Salmo Davi. Ele disse assim, olha, eu primeiro creio, depois eu falo. Eu tenho que crer nessa palavra. Deus tem que falar comigo para falar com você. Como que eu vou falar algo que Deus não falou? Como que eu vou inventar algo só para reter um público? Eu não quero reter público, eu quero ter pessoas que são salvas. Eu prego todas as manhãs aqui e eu acredito que a grande parte, a grande maioria nunca sequer vai vir à igreja onde eu sou o pastor. Não, e não é esse o propósito. Sim, se você não tem uma igreja, a igreja está aberta para te recepcionar. Agora, eu quero que você conheça Jesus. Que você entenda que a palavra de Deus, quem retém ela no coração é feliz. A pessoa que retém a palavra é feliz. Agora, quando Moisés sobe ao monte, Deus quer trazer uma palavra para o povo. Quando alguém vai pregar, eu vou falar para você isso com muita cautela. Não sou a pessoa que tem o interesse de apontar a ninguém, mas eu tento todos os dias da minha vida fazer isso. Você vai falar da palavra, não aumenta, não diminua. Não acrescenta o que você acha. Sabe por quê? Porque quando Moisés foi chamado, Deus ia dar direção para o povo. Deus ia falar pelo profeta o que o povo ia fazer. Agora, o que infelizmente nós estamos vendo? As pessoas se autopromovem profetas, se autopromovem pastores, e grande parte dessas coisas que estão acontecendo são por conta de divisões. Pessoas que se acham melhores do que suas lideranças, que se acham melhores do que aqueles que talvez estão à frente ensinando, não gostam e elas saem fora. Aí ela vai lá e abre a igreja, né? A igreja do Édipo dos últimos dias. Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que vai para frente um negócio desse? Não vai. E se vai para frente é tudo com mentira, com enganação. Por isso que Moisés precisa de quem? De Deus. Revelação de Deus. Orar a Deus. Você precisa ter contato com Deus. Você que sai aí falando, Deus falou comigo, eu sonhei essa noite, eu não sei o quê. Cuidado para você não falar coisas que ao invés de ajudar, você atrapalha as pessoas.
Moisés subiu para falar com Deus. Quando ele sobe para falar com Deus, o povo fica. O povo ficou no pé do monte, 3 milhões de pessoas. Arão ficou liderando todo esse povo até que Moisés voltasse. Só que olha o que aconteceu, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava ou demorava a descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então veja só, esse povo que estava no Egito, a grande maioria deles cresceram aliás, praticamente todos, né? Porque eles passaram 400 anos no Egito. Nasceram no Egito vendo as práticas dos egípcios, vendo a idolatria dos egípcios. E eles viam que os egípcios idolatravam imagens e escultura. E ali então, quando foram tirados do Egito, eles achavam que tinham que fazer o mesmo que os egípcios. Já que Moisés, aquele que tinha que trazer a palavra, porque Moisés ficou 40 dias no monte para trazer, eu vou dizer para você, claro, ele trouxe muita coisa acerca da lei, mas na tábua do testamento eram 10 dos mandamentos. Para Deus trazer 10 entendimentos muito claros para o povo, foi 40 dias. Por isso que a vida daquele que vai falar de Jesus, daquela que vai falar de Jesus, tem que ser de consagração, de oração, de vida com Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para buscar a Deus, não fale o que Deus não falou com você. Por isso que ele está escrito aqui, ó, olha, esse Moisés está demorando. Vamos fazer um Deus para nós que vai na nossa frente. Aí, quer dizer, eles queriam copiar o que eles viam no Egito. Eles queriam copiar aquela religiosidade deles. E Deus fica muito chateado com isso. Porque aí o Arão, que era um líder, o Arão era o braço direito de Moisés. O Arão era o levita, aquele que da casa dele viria todo o sacerdócio. Veja que o Arão ele fica meio doido. Ele começa a juntar todo mundo que tem ouro. Tragam ouro para mim que eu vou fazer um bezerrinho aqui. Aí depois vocês vão começar a adorar esse bezerro que libertou vocês. Veja, as pessoas criam o seu próprio Deus e falam, ó, foi esse pedaço de ouro aqui, o de ouro ainda vai, né? Ainda vai lá um de ouro, mas esse pedaço de gesso, esse pedaço de madeira que livrou vocês. Isaías falou isso, Isaías 44. A pessoa planta a semente cresce uma árvore, a árvore dá um fruto, corta a árvore, faz lenha, faz comida, faz tudo com a árvore. Quando sobra um resto, aí ela faz um Deus para ela. Então veja que as pessoas estão piorando, gente. As pessoas estão piorando. Porque elas estão se corrompendo porque não tem palavra. Elas não aguardam Deus trazer uma direção e fazem as coisas sem a palavra, sem a direção de Deus. Elas agem de maneira que esqueceram-se do Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias, eu não ia falar, mas eu vou ter que falar sim. Eu acho necessário falar. Vocês viram aí um show onde teve aí pessoas passando mal para ver uma pessoa cantar. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou contra ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida. Cada um faz o que acha certo. Mas eu vou dizer para você, quantos cristãos, filho de pastor... Ah, pastor, mas filho de pastor é diferente? Não, é ser humano como qualquer outro. Pessoas que estão lendo a Bíblia de semana em semana, que estão atrás de rebelde, estão atrás de... o nome já diz tudo, rebelde, né? A pessoa está lá idolatrando pessoas. Né? E isso pode ser tanto da questão mundana quanto do gospel. A pessoa vai lá assistir, eu quero assistir aquele pessoa, nossa, como é bonito o louvor. Você vai lá pagar R$500 para assistir um louvor. Que o louvor deve ser entoado com o amor, de graça a receber, de graça a dar. Agora, você vê, por exemplo, pessoas que andam com Jesus, pessoas entre aspas aqui, que andam com Jesus, que estão indo lá atrás dessas pessoas. Por que você acha que essas pessoas estão fazendo isso? Qual que é o propósito delas? Idolatrar. Gente, eu vi pessoas usando, né, jovens, cheios de saúde, usando fralda geriátrica para não sair do lugar,
para poder idolatrar a pessoa que vai cantar. Gente, as pessoas estão piorando. As pessoas estão se perdendo. Por que elas estão se perdendo? Porque elas não têm profecia, elas não têm direção de Deus no seu coração. E é isso que acontece. Pessoas sem direção de Deus, elas começam a agir loucamente. Aí você vai ver um bando de crente, né, saindo de outros estados, cristãos, que domingo toma a Santa Ceia e durante a semana compra uma passagem e vai para outro estado, para ver uma pessoa perturbada, endemoniada, e ela acha que está tudo certo. Não, pastor, o senhor é muito rígido, o senhor está sendo muito duro. Deixa eu contar uma coisa para você, deixa eu colocar para você um posicionamento da palavra de Deus. Eu vou ler para você. Deixa eu voltar nessa aqui, você vai comigo lá no versículo de número... deixa eu pegar o versículo 7. Deixa eu ver aqui, 7, 6... É o 7, isso mesmo. Diz assim: então disse o Senhor para Moisés. O Senhor está trazendo direções para o Moisés falar para o povo. Só que enquanto Deus fala com Moisés, o povo está lá embaixo do pé do monte, fazendo uma desgraceira só, adorando aos bezerros de ouro. Aí diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Disse mais para o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é o povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e disse: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, darei a vossa semente toda essa terra, de que tinha dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu daquele mal e disse que havia fazer ao seu povo. Voltou Moisés, desceu do monte com as tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, e de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, e eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu ao beber aos filhos de Israel. E Moisés disse para Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira, meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque, dê, lance no fogo, e saia o bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, pelado, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram ali todos os filhos de Levi. Bom, o texto que eu queria ler, eu já li. Deixa eu só explicar para você. Moisés desce do monte, e quando ele está descendo, presta atenção, porque qualquer semelhança é mera coincidência. Presta atenção. Eles estão descendo, Moisés está descendo do monte. Quando ele escuta aquela gritaria, aquele povo festejando, aquele alarido, barulho de muitas vozes, ele chega e vê um monte, tudo aquele povo pelado.
Presta atenção, eles estavam nus, pelados. Eles estavam loucos. Vou dizer mais uma vez, as pessoas estão piorando. Moisés, ele vê aquilo e ele chega, gente, vocês não poderiam ter esperado eu voltar? Ah, mas o Senhor demorava. Quer dizer então que se uma palavra, se uma profecia, se uma palavra de Deus demora para acontecer, aí você vai se desviar, vai se perder porque não está acontecendo do seu jeito, no seu tempo. Você vai se perder por causa disso. Bom, queria eu ter mais tempo para falar, se Deus permitir, amanhã eu continuo essa mensagem com vocês. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu termino onde eu comecei, Provérbios 29, versículo 18. Sem palavra você se corrompe. Se você não tiver todo dia, todos os dias, colocando palavra, todo dia aprendendo de Deus, todos os dias você tendo temor da palavra, me perdoe que eu vou lhe falar, você é um eminente desviado que logo, logo pode se perder por conta de você não ter permitido a palavra entrar no seu coração. Retenha a palavra, faça como o salmista disse, guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Vou orar junto com o pastor Ético, bem rapidinho nós vamos fazer essa oração. Deixa eu vir para essa câmera aqui. Isso, vem para essa câmera aqui, obrigado. Vocês que estão em casa agora, se preparem para orar. Já teve pessoas que enviaram mensagens e eu quero orar junto com o pastor para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se prepare agora para esse momento de oração, pegue assim como eu estou agora, pegue o seu copo com água, pegue agora esse copo com água para você poder fazer essa oração junto comigo, consagrando a Deus. Será rápida a oração, mas com grande fé e grande poder Deus vai operar agora em nome de Jesus. Vamos orar? Pegue seu copo com água e entre em oração junto comigo agora. Pai querido e Pai amado, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos posicionamos, ó Pai, com fé no Senhor, crendo que o Senhor está disposto a abençoar aqueles que conosco oram agora. Jesus, coloque nestas águas a tua unção, como tu fazia pela vida do apóstolo Paulo, que pelos retalhos de suas roupas eram enviados aos doentes e os doentes eram curados. Assim bem como, Pai, o apóstolo Pedro, quando passava nas ruas, os doentes eram colocados em camilhas na estrada para que ao menos a sombra de Pedro tocasse aos doentes e os enfermos eram curados. Jesus, consagre estas águas por aqueles que estão doentes no corpo, pessoas que estão doentes na alma, pessoas que estão com dificuldade, que estão tendo convulsões, caroços, cistos, quistos, miomas, fibromas, carcinomas, cânceres. Jesus, onde houver um mal, uma desconformidade, algo contra a tua palavra, que faça essa pessoa perder, ó Deus, o sentido, que faça essa pessoa perder o prazer da vida. Jesus, coloque uma unção nessas águas, em o nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos no teu poder, que cura, que liberta, que transforma. Entre em ação na vida destas pessoas para trazer, meu Deus, a operação de maravilhas, a operação de milagres, de obras extraordinárias. Vem com a tua unção sobre a vida desta pessoa e como diz a tua palavra, que é a unção que despedaça todo o jugo e todo o jugo do maligno que tem assolado a vida destas pessoas, que tem trazido dores, doenças, enfermidades, opressão, depressão. Esse jugo agora é despedaçado, é destruído, é anulado, é desfeito em o nome do Senhor Jesus. E a tua bênção se manifesta sobre a vida desta pessoa, Pai, no nome de Jesus. Sim, ó Deus, confirmando, ó Deus, a tua palavra, coloque esta unção, Senhor, sobre esta pessoa. O que está doente seja curado, o que está enfermo seja liberto, o que está precisando, ó Pai, de levantar de ânimo e de alegria, meu Deus, que nesta água haja a unção para libertar e curar a todos em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.